amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. E, como sempre, estou muito bem acompanhado na presença de Josiane Freitas, a embaixadora dos podcasts brasileiros. Olá, Ivan. Muito obrigada aí pela parceria, por mais um dia dividirmos a mesa aqui. Obrigado você por me aguentar por mais um programa. E não é só pelos programas, né? Olá, ouvintes. Estamos aí para mais um episódio do Mentes em Foco. E hoje o assunto tá do jeitinho que eu gosto. Vamos falar sobre as emoções. A sua pauta preferida dos podcasts, né? Sim. Hoje nós estamos com a doutora Ana Paula Penha Dias, autora do livro E Agora? Como ficam as nossas emoções após a pandemia? Ela vai bater um papo muito legal com a gente, nos ajudando a entender melhor as consequências da pandemia e como lidar com essas questões que são tão importantes hoje na vida de todos nós. Doutora, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer falar sempre sobre saúde mental, né? Sobre emoções, sobre essa loucura toda que a gente viveu. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. A doutora me pegou agora, porque na hora que ela começou, eu achei que ela ia falar, é um prazer falar sobre depressão, tristeza. Não. Saúde mental, muito bom. Saúde mental. Apresente-se um pouco mais para os nossos ouvintes, quem é a doutora Ana Paula? Tá, então, Ana Paula é mãe de gêmeas. Eu tenho... É um desafio, hein? É, muito grande. Eu tenho a Gabi e a Mafê, com 10 anos, sou casada com o Ricardo, dentista, sou neurologista, formada pela USP, sou mestre em saúde pública pelo Sírio-Libanês. Tenho consultório em São Bernardo, consultório físico, né? Apesar que hoje em dia, depois da pandemia, a gente atende muita gente online, então eu atendo pessoas do Brasil todo, até fora do país. Telemedicina ainda é liberada? Agora, então, ela estava em discussão, né? Já estava travada lá no Senado já há um bom tempo, mas com a pandemia houve essa necessidade da liberação mais rápida. E para nossa alegria, acho que a alegria da população e dos médicos também, houve a liberação da telemedicina. Claro que existem ali algumas regras que a gente precisa seguir, mas a telemedicina, ela quebrou barreiras geográficas e trouxe realmente uma facilidade muito grande. Hoje eu tenho pacientes realmente, eu atendo pessoas da Holanda, do Canadá, da Alemanha, enfim, então é muito legal. E é isso, agora sou escritora, né? Sou palestrante em temas de saúde mental, costumo falar muito em empresas sobre saúde mental e burnout. Também sou mentora de profissionais de saúde, principalmente de médicos, e agora autora desse livro. Fantástico. E eu imagino que você viveu o processo de pandemia de uma forma muito intensa, os profissionais da saúde e pela sua área de especialização, acho que mais intensamente ainda. Como que você vê a questão da pandemia? O que ela causou como impacto? Nas pessoas, de uma forma geral? Nas pessoas, isso? Exato, de uma forma geral. Então, nós profissionais de saúde mental, né? Então, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, nós trabalhamos muito, sabe? Então, eu tive um momento em que eu trabalhei muito em hospitais, porque eu também atuei na linha de frente. Na época, eu trabalhava como neurologista ainda num hospital, e eu atendi em UTI neurológica durante um tempo. Mas o consultório, assim, teve um boom, assim, sabe? Absurdo. Então, muita procura, muita descompensação de condições que estavam ali latentes, né? Por exemplo, na neurologia, não só questões de saúde mental, como crises de pânico, depressão, distúrbios do sono, mas também dores de cabeça, dores no corpo, que são coisas que a neurologia cuida, né? Eu também cuido de pessoas com demência, Alzheimer, Parkinson, uma série de coisas, e as pessoas também tiveram descompensação, né? Então, o isolamento social ele foi muito cruel com as pessoas, mas especialmente com algumas doenças neurológicas e com a saúde mental. Sabe que eu até me pergunto, será que as pessoas adoeceram mais pela Covid em si ou por problemas decorrentes do que a Covid causou, como doenças ligadas à saúde mental, por exemplo? Porque foi uma coisa assim, como você disse, um boom de repente, hospitais com demandas específicas clínicas ligadas a questões respiratórias e outras ligadas à Covid. Mas toda a área de saúde mental com um boom porque as pessoas estavam inseguras, presas,
restritas, deve ter sido muito difícil para elas, né? Com Pra certeza. nós, né? Pra Não só nós. pra elas, porque nós vivemos isso Eu não também. sei se eu me coloco no meio das outras pessoas. Ou você tava em Marte nesse momento. Foi muito difícil, sem dúvida nenhuma. E foi sim, você tem toda a razão. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde fala, né, que a nova pandemia são os transtornos mentais, né? Depois da Covid ficam aí as sequelas. E aí também por isso o meu desejo de escrever esse livro, né, que acabou de ser lançado, para falar sobre isso, para trazer isso à tona, colocar essa mesa, essa discussão, porque é importante a gente olhar para tudo isso. E é uma conversa necessária. Exatamente. Porque temas de saúde mental às vezes não são muito explorados ou causam algum constrangimento. E você sabe que interessante, né? A gente está aqui em setembro, né? Mês da prevenção do suicídio, mês em que a gente traz tanto à pauta essa questão da saúde mental. Como é importante a gente tirar de debaixo do tapete essas questões e olhar para elas de frente, sabe, Ivan? Muitas vezes a gente tem vergonha de falar que tá triste, que tá deprimido, que tá ansioso, que tá com crise de pânico, né? Que Sim. tem um transtorno alimentar. Quantas pessoas sofrem de anorexia, de bulimia, de compulsão alimentar, de ansiedade financeira e não conseguem colocar isso para fora, né? E aí, eventualmente, acabam na triste realidade do suicídio, né? A prevenção, o Setembro Amarelo fala da prevenção do suicídio. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. E não à toa, nessa linha de raciocínio, o primeiro capítulo do meu livro, eu me coloco como ser humano, como paciente, porque, para além de neurologista, eu sou, né, uma pessoa que tenho também as minhas questões, que faço psicoterapia há 25 anos e me tornei a pessoa que sou hoje, graças a tudo isso que eu já vivenciei, sabe? Então, no meu primeiro capítulo, eu falo muito sobre o meu transtorno de ansiedade para desmistificar e dizer que uma pessoa que as pessoas consideram bem-sucedida, né, que tem um consultório cheio e que está tudo bem, pode sim ter um transtorno mental desde que se trate, desde que encare isso de frente, desde que entenda que isso não é corpo mole, não é mimimi, não é fraqueza. Isso é uma questão constitucional, biológica, muitas vezes por ambiental, né? Porque momentos em que você viveu ali da tua infância, da tua adolescência, traumas, enfim. Então, é importante a gente olhar e achar que tudo bem, né? Sim. E normalizar isso no sentido de... Não normalizar e deixar quieto, mas normalizar e falar, tá, eu vou tratar e tá tudo bem. E é assim que eu tenho encarado o meu problema, entre aspas, que hoje em dia não é mais um problema, é algo que eu convivo muito bem. E resolvi falar sobre isso no livro. Compartilhando, nós ficamos mais humanos, né? Com certeza. Brené Brown, maravilhosa, né? A coragem de ser imperfeito. Exato, porque não é porque eu sou neurologista que eu não estou sujeita a problemas como todas as outras pessoas. Exatamente, exatamente. E no seu livro você trata de vários problemas que pegaram pesado no pós-pandemia, né? Que nos assolam ainda. A pandemia meio que passou, mas esses problemas ficaram quase como uma espécie de uma herança maldita, alguma coisa do tipo. Um deles é o burnout. Explica para os nossos ouvintes o que é o burnout e como que ele afeta. O burnout é um transtorno, né, que eu tenho até me especializado bastante, é uma bandeira aí que eu tenho levantado e falado muito, porque o Brasil é o segundo país em burnout no mundo, né? Segundo? O segundo. E o burnout, ele é uma doença que mata, sabe? Também não sabia mata. disso. A gente tem aquela ideia de que trabalhar nunca matou ninguém, né? Sim. E que o trabalho engrandece o homem e tal. É claro, eu amo o meu trabalho, eu tô aqui no meu trabalho, enfim, mas o trabalho, ele é uma parte de nós, né? E as pessoas muitas vezes fazem um mergulho tão maluco no trabalho e largam as suas vidas, né? E acabam adoecendo de burnout, né? Na China, existem 600 mil mortes por ano por causa de burnout, por excesso de trabalho. O burnout é um esgotamento Isso. pelo Então, excesso de trabalho? exato. O que é o burnout, né? O burnout, na nova classificação internacional das doenças, o CID-11,
que saiu agora em janeiro de 22, ele está classificado como uma doença ocupacional, ou seja, uma doença relacionada ao trabalho. Então, ele é o quê? É o esgotamento mental relacionado ao trabalho. E eu tenho que ter sintomas físicos. O que seriam os sintomas físicos? Dor de cabeça, dor no corpo, queda de cabelo, doença de pele, sintomas gastrointestinais, náusea, dor de estômago, diarreia, enfim, distúrbios do sono, não dormir ou dormir demais, né? Ou sonolência excessiva diurna, fadiga, muito cansaço, sintomas psíquicos como excesso de ansiedade, de tristeza, pessimismo, desesperança, né? Você vai arrastado para o trabalho, você quer tudo menos estar lá naquele ambiente, tá? E também sintomas cognitivos, neurológicos, que seria o quê? Queda de produtividade, dificuldade de atenção, de concentração, perda de memória, dificuldade de linguagem, de encontrar palavras, tá? É como se o cérebro desse um bug. Ele bugou. Tá começando a falhar todo. Falhou, ele bugou ali, o disjuntor caiu e já era, tá? E então esse é o burnout. Eu costumo dizer, porque quando eu falo todos esses sintomas, todo mundo fala... Tipo, eu tenho todos. Não, quem não tiver pelo menos uns 2 ou 3 do que ela está falando agora, que atire a primeira pedra. Então, olha que legal. Sim, eu também tenho alguns, né? Hoje até fiz um story no meu Instagram falando que eu tô com uma baita tensão aqui, dor no meu trapézio, mas aí tem que identificar, tratar e tal, né? Sim, nós temos sintomas, né? Ao longo da semana, muitas vezes relacionada à tensão de trabalho. Mas, por exemplo, olhando para você, linda desse jeito, eu sei que você não está com burnout. Você está com uma cara legal, você está feliz, você está concentrada no que eu estou te falando, tá? E aí eu vou pegar esse gancho para falar o seguinte: a gente tem o burnout, né? As pessoas acham que pode, eu vou acordar um dia com burnout. Não existe isso. O burnout é um processo, né? É um adoecimento que vem de um processo de um estresse crônico que foi negligenciado, porque o corpo vai dando muitos sinais. Então, tudo isso que eu tô falando é um contínuo de sintomas que vão acontecendo, vão se somando e você vai pondo debaixo do tapete e vai negligenciando. Ao longo do tempo, não é então uma coisa de uma semana. Não, de jeito nenhum. Semanas, meses, tá? Às vezes até anos, tá? E como é que eu trato isso? Então, o tratamento do burnout, aí é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que eu saio dessa, né? Pois é. A Isabela Camargo, né, jornalista querida, que trouxe aí o burnout a público, a situação dela do burnout, quando ela saiu da Globo, e também ela escreveu um livro incrível sobre isso, que virou best-seller. A Isa fala, né, a gente não adoeceu de um dia para o outro. Então, o tratamento não é de um dia para o outro, porque as pessoas acham que tirar férias e melhora o burnout. Tira uma semana de folga e melhora o burnout. Tira um dia de folga, você tá meio cansado. Tá meio cansadinho, estressou um pouquinho, vai para casa e dorme, né? Então, não é assim. O tratamento do burnout, ele é bem complexo, ele é multidisciplinar. Então, assim, você precisa de um tratamento médico, tá? Que pode ser com um especialista em burnout, que pode ser um neuro, um psiquiatra que trate disso. Pode ser, tem que ser, uma psicoterapia. O psicólogo vai ter um papel fundamental, porque se você entrou em burnout, com certeza você deixou ultrapassar limites muito importantes que você não deveria ter deixado. Você também deve ter um excesso de perfeccionismo e de autocobrança que você precisa trabalhar, né? Você não soube colocar os limites adequados, não soube dizer não na hora certa. Você deve ter problemas aí para trabalhar nos seus outros, nas suas outras esferas de vida, pessoal, de relacionamentos, enfim. Então, a psicoterapia é fundamental. Você vai precisar, invariavelmente, de uma atividade física, de um sono reparador, mudança de hábitos de vida, hábitos alimentares, mudança de horários, de rotina, né? Então, aquela agenda que você tinha maluca, que você colocava 1 milhão de compromissos e 1 minuto de intervalo entre uma atividade e outra, que você sabe que não vai dar, você sabe que vai dar ruim, você sabe que você vai estar atrasado, né? Mas você insiste em querer colocar 40 horas dentro de 24, né? Sim. Essa é uma agenda que não se sustenta, né? Uma agenda... que às vezes parece até um status hoje em dia, né? Eu trabalho muito, eu não durmo, chique, eu não descanso. Workaholic é um status, é um glamour, é uma coisa chiquésima você ter isso, né? E é uma tremenda furada. E a pessoa morre de burnout
De que forma? Morre por infarto, por AVC, por doenças relacionadas principalmente a picos pressóricos, né? E aí vem a pergunta, como é que sabe que morreu de trabalhar? Porque geralmente quando você vai... São pessoas jovens, né? Então esse número que a gente tem, por exemplo, na China, são pessoas que são jovens, que sofrem um evento, seja cardíaco ou de AVC, ou suicídio, depois de longas jornadas, né? Então, são pessoas que já estão completamente fora do giro, como se tivessem drogados de tanto trabalhar, né? A gente tem aqui no Brasil, vira e mexe, a gente ouve falar, né? Casos muito tristes. O burnout é um dos problemas que você trata. Tem uma lista aqui que é bastante preocupante, até eu diria. Vendo aqui o nosso menu de opções. Deixa eu só falar, a doutora falou assim, a questão de que a gente vê isso no Brasil, né? Uhum. Aí existe um modelo de negócio chamado startup que preza exatamente por essa vida meio doida, assim, né? Sim. Quanto mais trabalha, mais faz e acelera e não sei o que e tal, né? Só As isso. empresas- Eu fiquei quieta, eu não ia falar, eu segurei até minha boquinha, assim, mas eu não consegui passar. Agora Sabe você pode que continuar. você pode As ser empresas, os unicórnios, É. né? Porque, assim, existe essa cultura 996, vocês já devem ter ouvido, né? Essa não, A cultura 996. 996, ela tem muito ali, começou nessa história lá no Vale do Silício e tal, né? Que é a coisa de você trabalhar das 9 às 9, 6 dias por semana. Então, isso assim, é o mínimo que você vai trabalhar para poder dar certo na vida, sabe assim? E aí, o seu certo pode ser muito errado lá no fim das Não contas. façam né? isso. Vai- Não façam 996. Não, vai dar certo, depende do objetivo, né? Se o objetivo for morrer de tanto trabalhar, vai ser atendido. Agora, antes de nós trocarmos de CID, só queria fazer mais uma pergunta, porque quem está nos acompanhando aqui no programa talvez possa estar com alguns desses sentimentos como a gente colocou. Como saber se é hora de procurar um profissional? Porque eu imagino que esse diagnóstico não é uma coisa simples de ser fechado. Não é. Ou se é hora de tirar aquela semaninha de folga e bater um papo ou tomar uma cervejinha no bar. Tá. Excelente pergunta, excelente colocação, que eu costumo dizer em todas as entrevistas que eu dou, rede social, inclusive no livro. Não normalize o anormal. Esse é o primeiro recado que eu dou, tá? Tá com dor, algo não vai bem. Claro que se é uma coisinha pontual, como eu falei, minha contratura do trapézio, 2 dias aqui, porque tá a correria do livro e tal, entrevista, vai pra cá, vai pra lá, as filhas com, enfim, 1 milhão de demandas, então eu sei que é algo pontual. Mas se isso se prolonga, se eu tenho um tubo de sono que está prolongado, uma dor de cabeça que está prolongada, busque ajuda. Não normalize, não acha que tudo bem, sabe? A gente tem mania de... Não espera ter um piripaque. Não né? espere ter um piripaque, exatamente. Você tem que buscar ajuda o quanto antes, tá? Se é algo que está te incomodando, se é algo que está te fazendo sofrer, você acorda de manhã, você não quer ir trabalhar, você gostava do que você fazia, agora para você é um fardo ir trabalhar, você tem um cansaço que não passa. Meu amigo, minha amiga, busque ajuda para ontem, sabe assim? Não espera dar um bug na cabeça, porque aí o trabalho é muito maior e às vezes a gente não consegue recuperar. Eu tenho pacientes jovens que eu tenho que aposentar por invalidez depois de um burnout. Isso é muito, Não muito recupera mais, triste. né? Não recupera. É uma coisa, deixa sequelas gravíssimas. Então, assim, a gente tem que tratar o quanto antes, sabe? Então, como o corpo já vai dando esses sinais, o cortisol vai elevando e você vai tendo problemas aí ao longo da tua jornada, vai identificando esses problemas e vai fazendo pausas, né? Tire férias. No final de semana, descanse. Final de semana não foi feito para trabalhar, pelo amor de Deus. À noite, não é para ficar até tarde trabalhando. Não é pra ficar até tarde trabalhando. Viu? Não Corta é. essa parte da entrevista, por favor. Não, Não, sou não vai eu que cortar estou falando, nada. é a doutora que está falando. Não é para cortar nada. Então, assim, trabalho, gente, tem hora, tá? Assim, essa coisa louca que a gente vive hoje, eu tenho pacientes que respondem e-mail de trabalho 2h30 da manhã. Que o WhatsApp apita o grupo do trabalho na madrugada e a pessoa tem que estar à disposição. Ninguém trabalha 24 horas, tá? Isso não se sustenta. Quer dizer, a sobrecarga de trabalho, ela tem que ser exceção. Então, por exemplo, você tem lá uma coisa para entregar. Eu estava aqui, né? Lançamento de livro, essa loucura toda. Tá, então eu sei que eu estiquei a corda.
mas eu já tenho programado uns dias que eu vou tirar e vou relaxar, porque eu já tô com dor aqui, com dor ali, o sono já não tá o mesmo, a minha terapeuta já tá no meu cangote aqui falando que eu preciso parar, doutora. Sim. Tá certo? Então, é isso, é um olhar cuidadoso, né, para esses sintomas. Uma conhecida nossa, há um tempo atrás, teve um caso que eu acho que me parece que é exatamente o que você está dizendo. Ela estava numa batida muito forte também de trabalho e aí deu um piripaque. Parou, levaram ela para o hospital, ficaram 2 dias fazendo todos os exames possíveis. Acharam, é AVC, não é AVC. Vasculharam, ela começou a voltar. O médico falou, olha, tira o celular dela. Ela vai ficar 1 semana aqui de repouso, sem celular, sem acesso. Eu lembro do caso. Depois eu te passo. Falou, vai ficar 1 semana aqui, depois a gente vai soltar. E ele falou assim para ela, aprenda a viver, porque senão você vai... O cemitério tá ali te esperando. Exato, essa hiperconectividade, né, hoje é tudo para ontem, é uma velocidade e o nosso cérebro não para. É a coisa do cérebro multitarefas, né, e isso gera vários dos problemas que estão no livro, né, isso gera ansiedade, depressão, gera burnout. Nós não somos multitarefas, né? Exato. Acho que essa é a primeira questão. Vende-se, né? Caiu o mito. Existe algumas pessoas aí vendendo essa questão de eu sou multipotencial, sou né? Multi. Nós não somos. Nós fazemos várias coisas, porque nós temos vários papéis, mas nós fazemos um de cada vez. Perfeito. Seja monotarefa. Olha, quem está dizendo isso é a médica. Então, porque assim, quem sou eu para contradizer alguma coisa? Exato. E aí sim você vai ter a atenção e a memória e a concentração necessária para aquilo. E o resultado que você deseja, né? Exato. Por exemplo, nós estamos aqui gravando podcast, tá? Ok, estamos falando desse assunto e os 3 aqui estamos focados nisso. A gente não está pensando em filho, em mulher, em marido, em casa, em lista de mercado, a gente está pensando nisso, a gente está focado nisso. Isso que vocês pensam, vocês não estão vendo que eu estou respondendo e-mail aqui. Vou te matar. Mas é exatamente isso. E quando você foca, você tem um resultado completamente diferente, né? E nada aconteceu. Se você... Eu falo sempre isso. Eu falo, olha, 1 hora, 2 horas para responder uma mensagem, 3 horas às vezes, né? Não vai fazer diferença na vida das pessoas. Porque se for fazer, ela não vai te mandar uma mensagem, ela vai te ligar. Exato. Aí sim é porque tá precisando de um negócio. Outro dia eu liguei pro meu irmão, vai vender o telefone. Quem morreu? Eu falei, não, ninguém, eu só tô ligando. Ninguém liga pra ninguém, mas a gente só liga quando morre alguém. Eu falei, não, eu tô te ligando porque você demora pra responder a mensagem. Você quebrou o rito do WhatsApp, né? Quebrei o rito. Exato. E aí, eu achei interessante que nos capítulos aqui você tem um capítulo de ansiedade e um outro de ansiedade financeira. Uhum. Por que você separa os dois? Porque são assuntos distintos, né? Assim, veja, quando a gente fala de ansiedade, eu quis dizer ali na ansiedade, transtornos ansiosos, né? Então, assim, a gente tem uma ansiedade que é uma ansiedade natural, né? Então, por exemplo, eu vou começar aqui a gravar o podcast e eu tô um pouquinho ansiosa. Aquele friozinho na barriga, Sim. que pode ser gostoso, que pode ser positivo, que pode impulsionar, né? A nossa performance. Mas chega um momento em que essa ansiedade pode se tornar patológica, quer dizer, ela é desproporcional ao estímulo. Então, eu não tenho nada ali para acontecer, mas eu já estou muito ansiosa. Então, eu tenho sintomas físicos de ansiedade, que são dor de barriga, aperto no peito, sensação de sufocamento, bolo na garganta, taquicardia, falta de ar, sudorese, enfim, diarreia. Tenho sintomas físicos de ansiedade, pensamento acelerado, sensação de que eu estou inquieta. Então, isso é uma ansiedade. E aí eu tenho os transtornos ansiosos. Então, no livro eu falo um pouquinho dos transtornos ansiosos, né? Que são ansiedade generalizada, pânico, enfim. E no capítulo de ansiedade financeira, de ansiedade, eu entrevistei uma psiquiatra muito querida, a doutora Camila Magalhães, que é colunista da Jovem Pan e que me deu alguns detalhes maiores aí de coisas mais... algumas coisas que eu quis complementar, que eu até tinha de dúvidas e tal. Ficou bem interessante o capítulo. E no capítulo de ansiedade financeira, a gente falou bem mesmo sobre...
A gente não queria falar sobre só um capítulo de finanças ou de dinheiro, né? A gente queria dizer, a gente, sou eu e a minha editora, que é a Júlia Duarte, uma querida que me ajudou a escrever o livro. A gente quis trazer, assim, um olhar desse momento em que a gente sofreu por causa do dinheiro, sabe? Então, a palavra ansiedade financeira, até o Thiago Godoy, que é o entrevistado desse capítulo, porque cada capítulo tem um entrevistado, né? O Thiago Godoy, ele é o head de educação financeira da XP, e também trouxe esse termo interessante, assim, como nós ficamos ansiosos pelo dinheiro, sabe? Pela falta do dinheiro, pela dificuldade, pelo desemprego que veio com a pandemia, né? Pela falta de planejamento que a gente teve, né? Então, a gente trouxe, assim, esse olhar, né? Da saúde mental financeira, sabe? Sim, porque a pandemia forçou a reclusão, e essa reclusão deixou as pessoas sem saber se o ganha-pão delas estava garantido. Exato. Porque não é só questão, você nem poder tentar trabalhar, né? Você ser obrigado a ficar, por uma questão sanitária, ficar dentro de casa, né? E aí você tem acho que deve ser uma sensação, digo deve porque acho que a gente não viveu isso tão intensamente, essa parte da pandemia. Felizmente nós não tivemos problemas com isso, mas eu acompanhei muitas pessoas que estavam em casa e falavam, eu não sei como é que eu vou pagar a conta no próximo mês, eu tô parado, donos de restaurantes, né? Sim. Uma coisa terrível. E foi terrível, eu também não vivi, graças a Deus, mas eu também convivi e atendi muitas pessoas que viveram isso, porque teve duas questões, né? Assim, uma era realmente a falta da entrada, não tenho dinheiro, que eu não tô ganhando nada, e tem uma coisa que aconteceu, assim, que é muito maluca, né? De estar dentro de casa e ficar olhando para tudo aquilo que você acumula, todo aquele dinheiro que você gastou errado, aquelas roupas, aqueles sapatos, aquelas bugigangas, aqueles eletrônicos que não servem para nada, porque a hora que a gente realmente apertou o calo e tava com medo de morrer, você sabia que uma troca de roupa tava bom, né? Exato. E aí você fala, tá, mas eu não guardei dinheiro e fiquei gastando com tudo isso de tranqueira. Então teve um lance ali com o dinheiro, uma análise que foi profunda, assim, para muitas pessoas, sabe? E que fez muita gente mudar a forma de enxergar mesmo a sua relação com o dinheiro. Sim. E o padrão de consumo mudou com isso, né? Mudou. Não adianta a gente dizer que não mudou, que mudou. E, assim, nós moramos no interior, né? A gente vem para São Paulo, mas a nossa base é lá no interior. E é uma cidade pequena, de 60 mil habitantes, né? E a gente nunca teve tanto brechó como agora. Talvez você não tenha observado isso. Mas eu tenho olhado, assim, não cada esquina, mas assim, nos bairros, né? Eu ando, tem uma portinha lá, um brechó. Vou não sei o quê, porque esses dias eu queria um blazer branco, eu tenho um. Aí eu fui pôr, tava apertado, não sei o que. Eu falei, não, mas eu tenho um. Como que eu vou fazer pra conseguir outro, entendeu? Porque antes, talvez, comprasse 2, 3, né? Eu já tenho, não. Eu vou viabilizar. Falei, esse aqui eu vou vender e esse aqui... E aí eu compro outro. Lógico que o preço não vai ser o mesmo. Sim. Né? Mas aí que é a questão da moda circular também. Então, o processo de que, assim, eu vou consumir só o que eu preciso. Então, eu tô dizendo que eu preciso de um, eu já tenho um, mas ele não tá me servindo. Eu preciso dar um jeito pra resolver ele, pra conseguir um outro. E pensar um pouco mais sobre essa questão, né? Porque isso também vai ajudando, talvez, controlar essa ansiedade financeira. Com certeza. Mas tudo isso que a gente tá falando passa pelas emoções. Sim. A gente tá falando lá das patologias, a gente não tá deixando de falar de patologias, nós estamos falando das patologias, mas tem um passo anterior que são as emoções. Sim. E eu sinto muita dificuldade, né? Não eu, eu tenho um olhar... Olha as pessoas. Não é as pessoas, porque assim, eu faço uma leitura muito assim do que eu tô sentindo, né? Eu me pergunto muito o que é que você tá sentindo em determinadas situações quando eu não consigo saber o que eu tô sentindo. Mas eu convido as pessoas a sentirem, né? Então eu convido, o que é que você sente? Qual que é a sua... Ou, na verdade, eu pergunto qual é a emoção que você tem aí. Eu não sei. Eu acordo, eu vou, eu faço, eu não sei o quê, né?
mas eu não consigo dar um nome para as minhas emoções. Eu não sei que emoção eu tô vivendo. E não é uma pessoa que me traz esse. São várias pessoas que eu convido a pensar nas emoções e elas dizem assim, não consigo. Sim. Eu acho que tem algumas emoções que são bem caracterizadas, assim. Se eu tô sentindo raiva, eu tenho muita clareza de que é raiva. Mas alguns sentimentos, às vezes, ligados à ansiedade, medo, frustração, tem muita coisa, né? E isso que você está falando é muito importante, né? Porque isso casa muito com aquilo que a gente falou das patologias. Quando a gente falou das patologias, eu tô falando, então, de tudo aquilo que causa dor, né? E a gente falou do quanto é importante a gente se conhecer e reconhecer quando algo não vai bem. Nas emoções, que está um passo antes, como você disse, também é super importante a gente se conhecer e se reconhecer, né? Quando algo foge um pouquinho daquilo que eu gostaria, enfim. E aí a gente tem que, acho que, mergulhar um pouquinho mais profundo na coisa do autoconhecimento mesmo, sabe? Por isso que eu sou uma fanática por psicoterapia, assim. Toda semana eu paro 1 hora e converso com a minha terapeuta sobre o que me imobilizou naquela semana, assim, sabe? Sim, como a jornada. Como eu me posicionei naquela situação, como... Ana, eu não tenho condição de fazer terapia. Sim, a terapia é um investimento. Tem muita gente que tem condição e acha que é perda de tempo, tá? Vamos fazer só esse parêntese. Muita gente que tá ouvindo a gente que pode ter condição e acha que, não, vou perder dinheiro, perder tempo, é bobagem. Mas, enfim... gasta no cabeleireiro, mas não gasta na terapia, né? Mas além disso, assim, se você não tem como fazer terapia, sabe? Busque uma ajuda de autoconhecimento, sabe? Hoje em dia a gente tem podcasts incríveis, a gente tem canais no YouTube, a gente tem livros, a gente tem formas de aprofundar esse conhecimento, né? Cursos gratuitos, enfim, formas realmente para você mergulhar e entender o que você está sentindo, né? Que muitas vezes é medo, é raiva, é frustração, é saudade, é amor, enfim, são emoções que a gente precisa trabalhar. E eu acho que assim, nós acordamos já sentindo emoções, né? Sim. Hoje mesmo, assim, porque, como eu falei, nós não somos... viemos para São Paulo, a Maria Júlia ficou, que é a nossa filha de 5 anos. E normalmente ela tá sempre com a gente. Ela vai, até para os podcasts ela vem gravar. Só que como a gente viaja bastante a trabalho, a opção é sempre que pode priorizar, ela não falta da escola e tudo mais, e hoje dava para esse processo. Eu vou dizer, eu tive um misto de emoções hoje. Eu tinha alegria, porque eu tava vindo fazer uma coisa que eu gosto de fazer. Mas eu tive tristeza. Uma parte de mim era tristeza, porque eu não ia estar com ela, porque eu ia ficar longe o dia todo, não sei o quê. Talvez, né? Nós que somos mães, nós somos eternamente culpadas, né? Mas eu acho que o que pegou hoje era tristeza e alegria, né? Então, assim, tinha uma parcela de alegria, mas tinha uma parcela de tristeza. Então, eu acho que esse é um movimento que tem que ir fazendo... Pra mim faz sentido, sabe? Pensar um pouquinho sobre o que eu tô sentindo, porque me faz, pelo menos, tentar manter minha sanidade mental. É super importante você parar, pensar e reconhecer, sabe? Para não embolar o meio de campo. Porque, assim, os transtornos depressivos e ansiosos, é claro que existe uma porcentagem aí, uma bagagem biológica, genética muito grande. Mas tem um outro tanto que é justamente esse bololô que a gente faz de sentimentos e que na terapia a gente justamente aprende a destrinchar essas emoções. Então, que ótimo que você faz isso já até espontaneamente. Hoje eu também faço, depois de muitos anos de aprendizado. Mas as pessoas têm que fazer esse exercício, sabe? Parar, respirar. Peraí, o que eu tô pensando? E às vezes, voltando para a história do burnout, do excesso de trabalho, muitas vezes a gente atropela a nossa agenda, a gente não tem tempo para parar, para pensar e se ouvir, né? Então, o que eu tô sentindo? Deixa eu respirar um pouquinho. Quais são essas emoções que estão vindo agora? Né? O que está rolando nesse momento no meu corpo, na minha cabeça? Por que eu estou sentindo esse coraçãozinho apertado, né? Essa vontadezinha aqui do olho marejando, né? de chorar, assim, enfim.
E no livro você fala também de transtorno alimentar. Sim, O pessoal foi sim. para casa, viu a geladeira dando sopa. Não, eu já ia falar isso. Se eu não administrasse as minhas emoções, com certeza hoje eu ia ter comido alguma coisa, entendeu? Exato. Porque eu precisava aliviar aquela tristeza que eu tava sentindo. O que é o transtorno alimentar e por que ele mereceu um capítulo específico no seu livro? Porque na pandemia, né, o transtorno alimentar, ele deu um boom, assim, gigantesco, né? E o transtorno alimentar, ele é o transtorno mental que mais mata, sabe? É comer demais. Ou de menos. Ou de menos. A gente tem a anorexia certo. e a bulimia, principalmente, né, como transtornos alimentares que são extremamente prejudiciais para a saúde. E que com a pandemia, a coisa de ficar em casa, do lado da geladeira, home office, então antes você ficava, para você comer, de repente você tinha que sair do escritório, descer no café, agora você levantava da sala para a cozinha, abria a geladeira, comia, voltava, almoçava na frente do computador, enfim. Então, e também com a questão do medo, na época mais trash aí da pandemia, né, com o medo, muita gente descontou isso na comida e na bebida, né, então eu acho que merecia um capítulo só para a gente falar de transtorno alimentar no livro. E aí eu trouxe uma entrevista exclusiva da Dayana Garbin, que tem livros incríveis falando sobre o transtorno alimentar dela e a forma como ela lidou com tudo isso, a forma como ela foi se aceitando. Os livros da Dayana são maravilhosos e realmente o capítulo ficou bem legal. E como que a pessoa percebe que ela está tendo transtorno alimentar? Ela percebe quando a relação dela com a comida causa desconforto, tá? Então, assim, ou porque ela tá se sentindo culpada por comer, ou porque ela come e se acha gorda, ou porque ela se acha magra demais, ou porque ela olha no espelho e tem uma distorção da imagem corporal, né? Ou porque ela come, tem culpa, vai lá e acha que tem que vomitar, né? Então, o transtorno alimentar é quando a alimentação, ela deixa de ser algo tranquilo na vida da pessoa e passa a ser um problema, ela passa a ser uma dor, né? Então, tudo aquilo que vira uma dor, ela vira um transtorno. E tem um capítulo específico daquele que já foi chamado do mal do século, né? A depressão. Sim. Já foi chamado, não, né? Continua sendo chamado. Ele mantém o título? Mantém. Mal do século. Tá defendendo o título ainda? Pois é. A depressão é uma coisa extremamente perigosa, né? Aí no Setembro Amarelo, causando muitos episódios de suicídios, né? A depressão mata e as pessoas que sofrem de depressão muitas vezes sofrem caladas e demoram para pedir ajuda, né? E diferente do que as pessoas pensam, que quem fala que quer morrer é porque é para chamar atenção e tal, não. Essas pessoas estão pedindo ajuda, né? Então a gente precisa olhar para isso. A tentativa do suicídio, eu já estou pegando o gancho. O meu livro não fala de Setembro Amarelo, tá? Mas eu estou pegando o gancho. Certo. Você trate de lançar essa entrevista em setembro, tá? Por favor. Estamos gravando hoje, mas não pode ser outubro, tá? Não pode ficar. Você já percebeu. Fala, produção, por favor, por agendar. Por favor, produção, vamos agendar para setembro. Então, assim, a gente tem essa história, né, de achar que a pessoa que fala é porque quer chamar atenção, quem fala, quem faz não fala, né? Isso é uma tremenda bobagem, tá? Na verdade, falar sobre querer morrer, a tentativa do suicídio, ela é um pedido de socorro, né? E as pessoas que tentam são as pessoas que conseguem depois, tá? Então, é preciso olhar para isso, sim. Claro que nem todo depressivo ele é suicida. Existe, sim, muitas pessoas que sofrem de depressão sem... porque a pessoa que sofre de depressão, ela enxerga a morte como uma saída, né? Aquela dor, ela é tão profunda, a desesperança, a dor, o cansaço, a fadiga é tão intensa que a indisposição, a falta de energia, muitas vezes a falta de vontade de sair da cama é tão intensa que ela enxerga a morte como uma solução, como um remédio. Né? Então, ela não faz por mal, ela não quase faz... que é cura, né? É a cura, exatamente, né? Como se fosse um antibiótico para uma infecção, né? Então, é muito doido, assim, como o sofrimento pode se tornar tão intenso. E para quem nos ouve ou nos assiste,
como saber se eu estou com depressão ou se eu só estou tristezinho ali? Será que eu devo procurar? De novo, né? Eu devo procurar ajuda ou tá tudo bem? Vai passar? Então, assim como a ansiedade, né? A questão é justamente a intensidade dos sintomas, né? A duração desses sintomas, né? E o quanto esses sintomas causam prejuízo na sua vida, né? Quer dizer, ficar triste é normal, né? Então, quando você fica triste hoje porque a sua filha ficou em casa, ótimo, que bom, você tem emoção, né? Você é uma mãe que ama sua filha, né? Eu também fico triste, às vezes eu olho e falo, nossa, hoje eu não vi minhas filhas acordadas, eu tô dando mentoria às vezes até 11 da noite naquele dia. Claro que no dia seguinte eu compenso para não ter burnout, aí no outro dia eu fico de manhã em casa, mas às vezes eu chego em casa, elas já estão dormindo e eu me sinto triste, culpada e tudo bem, né? E sei que essas emoções, como a gente falou, tá ok. Então, a tristeza é algo que faz parte, que a gente muitas vezes tem que acolher e que pode perdurar aí alguns dias, algumas horas e tudo bem, desde que a gente consiga identificar também da onde ela vem, né? Agora, uma tristeza muitas vezes sem razão, que se prolonga, somado com outros sintomas, né? De distúrbios aí do sono, de dor, de falta de energia, de indisposição, uma coisa que só vai piorando, que vai me causando prejuízos, alteração de apetite, de sono, de dor, enfim, isso provavelmente é um quadro depressivo. Doutora, tem uma parte importante do nosso público, ele é de empresários, empreendedores, o mundo corporativo. Isso que nós estamos falando, às vezes pode até parecer, talvez o burnout, ele, pela associação com o trabalho, parece que tem mais a ver com a vida das empresas no dia a dia, mas os outros às vezes podem parecer um pouco distantes. Mas eu acredito que não, que isso é um tema relevante para o mundo corporativo também, para o ambiente de trabalho. O que as empresas devem fazer ou estar atentas a que sinais, porque isso aqui não só por uma questão de humanidade, mas também uma questão até de produtividade. Essas pessoas não têm produtividade, com certeza. Como estar atentos a esse sinal e gerenciar o ambiente melhor? Então, aos empreendedores que estão nos ouvindo, eu faço um apelo, né? Assim, primeira coisa, existe uma coisa que a gente chama... Tem o absenteísmo, que a pessoa falta, e tem o presenteísmo, né? Que a pessoa tá lá de corpo presente e não tá produzindo eu gostei nada. Dessa, Você não conhecia? Essa é ótima. Gostei. Presenteísmo. Eu não sei de quem que é esse termo, eu vou procurar e te falo. Mas o presenteísmo é maravilhoso, né? A pessoa tá lá e ela não tá trabalhando. Ela, né, tá lá e, enfim, ela produz 10% do que ela deveria, do que ela poderia. Então, as pessoas precisam, assim, os líderes, os gestores, né? Precisam estar atentos e levar essa discussão de saúde mental, porque a depressão, a ansiedade, o burnout, hoje em dia afastam muitas pessoas do trabalho. Tem muita gente com atestado por causa disso, que entram no INSS, que não produzem, mesmo quem empreende por conta própria, vai perder dinheiro, vai perder dias de trabalho, mesmo quem é pessoa jurídica, enfim. Então, não é um bom negócio ter um transtorno mental. Não é, isso vai te trazer menos dinheiro. Então, mesmo quem está interessado na questão financeira, tem que olhar para a saúde mental. Leve essa discussão para dentro da sua empresa, tá? Para que as pessoas... É engraçado, às vezes eu vou dar algumas palestras em lugares e aí a gente abre para debate, para discussão, né? E algumas pessoas pegam o microfone e fazem depoimentos assim, que aí o gestor olha para o lado e fala, mas você não sabia, não, né? As pessoas não se conversam, não se escutam. Então, assim, sabe... Ter um momento ali de escuta sobre isso, fazer rodas de conversa, levar de repente alguém para falar sobre isso, levar uma palestra, um psicólogo, um médico para falar sobre isso, para que a coisa, para que esses sintomas não virem um transtorno que precise ser o paciente afastado do trabalho, né? Para que a coisa seja parada, esse processo tem que ser parado antes, sabe? Assim, alguns momentos antes, né? Prevenção é sempre muito mais barato do que tratamento. Exato, né? em qualquer ramo da medicina. Mas assim, ainda é difícil para as pessoas entenderem um pouco sobre as doenças mentais. Muito. Né? Muito. Porque... e até entendo, né? Porque você olha para uma pessoa, você tem uma visão de uma pessoa saudável,
fisicamente. Às vezes a pessoa até tá aparentemente saudável, mas ela tem uma doença mental que a impede de executar, de realizar, de fazer e de tudo mais. Exato, né? é super comum. E acho que essa é parece que as pessoas até entendem, né? Assim, você tá com febre, você tá passando mal, você tá alguma coisa, tá ok. Mas se você tem alguma outra alteração ali, algum outro transtorno, Se você né? quebrar a Seja mão, de- tudo bem, mas tá triste, que isso? É quase que isso, porque não é permitido sentir tristeza. Não. É assim, né? Se você tem algo físico e eu falar pra você, olha, você tá com diabetes. Então parece que é mais fácil de aceitar, né? Tem que tomar insulina, tem que tomar tal remédio, hipoglicemia antioral e tal, e beleza. Então é insulina, é meu pâncreas que não tá funcionando, é show. Tireoide deu pau, tireoide tá ruim, deu ruim na tireoide. Legal, eu tomo meu remédio sem questionar nada. Agora, o transtorno mental, peraí, mas então eu vou tentar me controlar, né? É o que eu ouço. Sabe, se nós fizermos uma analogia com o computador, é entender o seguinte, o hardware quebra, só que o software também dá problema. Exato. A nossa mente, o nosso raciocínio, ele também dá umas bugadas e precisa de Exato. uma atualização, de um desenvolvedor ali ajudando a... As empresas precisam atuar antes para prevenir, ok? Mas se em algum momento aquilo se tornou um transtorno, né? Como eu falo no livro, como isso que a gente está falando, chega um momento em que precisa tratar. E aí não tem essa de que eu vou tentar dar conta, ou eu vou... Só vai piorando o problema. Não, entendeu? Às vezes você quer matar um leão com uma biribinha. Não tem jeito, o leão você mata com uma bazuca. E a bazuca muitas vezes é uma medicação, é uma terapia semanal. Não tem jeito, entendeu? Com a biribinha a gente mata a barata, tá? Então vamos matar as E baratas. olha lá, dependendo do tamanho da barata. Dependendo do tamanho da barata, exatamente, né? Porque o pessoal chega no consultório com um baita de um burnout, um baita de um transtorno de pânico, e aí eu vou medicar. Ai, doutora, mas eu sou tão contra remédio. Ai, mas eu preciso mesmo tomar remédio? E aí eu falo exatamente isso. Se fosse uma diabetes, se fosse uma tireoide, você não tomaria esse remédio? Olha, eu também não adoro tomar remédio e também não adoraria te dar esse remédio, mas hoje você precisa. Os teus neurotransmissores estão bugados. Precisa de tratamento. Exato. Qual seria a mensagem que você deixaria para os nossos ouvintes? Assim, se você pudesse resumir tudo isso numa mensagem, se você quiser falar para eles, diga. Legal. Eu queria dizer que a gente precisa escutar o nosso corpo, né? E aquilo que eu falei em muitos momentos aqui dessa entrevista, a gente não pode normalizar aquilo que não é normal, tá? Então, vamos se ouvir, vamos se escutar e vamos buscar ajuda assim que alguma coisa não estiver legal. Muito bom. E como é que eles te encontram nas redes sociais? Como é que eles encontram o seu livro? Legal. Então, o livro está à venda ou diretamente no meu Instagram, que é o @DRA doutora Ana Paula Pena. Você pode me seguir e lá no link da bio você pode adquirir o livro diretamente, ou na Amazon também você consegue comprar o livro e também tem a versão online, o Kindle. Né? Legal. Perfeito. Muito bom. Doutora, muito obrigado por ter estado com a gente, o seu tempo, o seu conhecimento, compartilhando sobre um tema tão importante como esse. E o nosso Instagram, vocês já sabem, é mentes.em.foco. Nos seguem lá, curta aqui, compartilhe, encaminhe esse programa para alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Valeu, pessoal. Ivan. Valeu. Muito obrigada, viu? Pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, Até tchau. o próximo episódio.